Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de física aqui do canal Saber Física. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a primeira lei da termodinâmica e alguns detalhezinhos a mais. E a aula vai ser baseada em exercícios. Nós vamos resolver aqui alguns exercícios. O primeiro exercício está dizendo assim: um gás ideal é comprimido por um agente externo ao mesmo tempo que recebe calor de 300 joules de uma fonte térmica. Então, a gente pode dizer que o calor recebido foi de 300 joules. Sabendo-se que o trabalho do agente externo é de 600 joules, então a variação de energia interna do gás vai ser de quanto? Se você observar, o gás foi comprimido. Então, se o gás foi comprimido, o volume foi reduzido. Se o volume foi reduzido, o trabalho é negativo. Então eu posso anotar aqui que o trabalho é de 600 joules, como está dito aqui, porém negativo. Aí ele pede para a gente calcular a variação da energia interna que aconteceu aí no gás. Pela primeira lei da termodinâmica, a gente fala assim que calor é igual à variação da energia interna mais o trabalho, não é? Essa aqui é a primeira lei da termodinâmica. Ele quer que você calcule o ΔU. Se você quer calcular o ΔU é igual a calor, o trabalho vai para o outro lado negativo. Então fica calor menos trabalho, né? E aí ΔU então vai ser igual ao Q, que é 300, menos o trabalho, que é menos 600. Então você já põe aqui menos 600. ΔU, portanto, vai ser 300 mais 600, ou seja, 900 joules. Viu tanto que é tranquilo? 900 joules, então é a letra A. Vamos para o próximo exercício, que esse foi fácil demais, né? Olha aqui, aqui está dizendo assim, o diagrama PV, quer dizer, esse gráfico que nós temos aqui na tela, ele ilustra uma sequência de processos termodinâmicos. Esses processos termodinâmicos são aqui, ó, de A para B, o gás vai de B para C, depois ele sai do estado C e vai para o estado D. São 1, 2, 3 processos, né? São 3 transformações termodinâmicas sofridas pelo gás. E aqui está dizendo que o gás é monoatômico, muito bom. Passando pelos pontos A, B, C e D. Então é isso que nós falamos, né? Ele sai desse estado, vai para o B, depois ele vai para o C, depois vai para o D. São 4 estados que ele assume aí, destacados para nós nesse gráfico. Aí a gente pode ler aqui embaixo agora, ó, tendo em vista as informações apresentadas no diagrama, considere as seguintes afirmativas. Nós temos 4 afirmações aqui e nós vamos precisar julgá-las se são verdadeiras ou falsas. A primeira está dizendo assim, ó, o processo AB, quer dizer, essa transformação que vai levar o gás de A para B é isomérico. Veja que se eu observar todos os pontos ao longo dessa transformação, olha, esses pontos aqui que eu estou destacando, todos esses pontinhos aqui são os pontinhos que definem o estado do gás quando ele está indo do A para o B, não é isso? Todos esses pontinhos aqui têm o mesmo volume, tá vendo? Indica o mesmo volume. Se está indicando o mesmo volume, a transformação é feita com volume constante. E o nome da transformação a volume constante, um deles é isométrica, né? Transformação isométrica ou processo isométrico. Então, essa questão aqui ela é verdadeira, né? Então eu vou colocar aqui, ó, V de verdadeiro. Os pontos C e D estão à mesma temperatura. Os pontos C, olha só, o ponto C está aqui e o ponto D está aqui. Como que eu faço para verificar a temperatura e comparar algumas temperaturas aqui dentro desse diagrama? Eu quero ver primeiro a temperatura que o gás teria aqui no ponto C. Como que eu faço? Eu olho para o produto PV, ou seja, se eu olhar P vezes V, se eu fizer P vezes V, já dá para eu ter uma noção da dimensão da temperatura. Por quê? Porque o gás é monoatômico, é um gás ideal,
E aí funciona esta equaçãozinha aqui, ó, P vezes V é igual a N vezes R vezes T. Essa equação que vocês estão vendo aqui, ela vale para esse tipo de gás, porque aqui está dizendo que ele é monoatômico, né? E ele é um gás ideal também. Se a gente destacar aqui, ó, ele é um gás ideal, está escrito bem aqui. Para esse tipo de gás monoatômico ideal, a gente pode usar essa expressão P igual a nRT. Então, se eu isolar o T aqui, ó, fica assim, T é igual, o PV está do lado de lá, ele fica em cima, e o NR está multiplicando com T, passa para baixo aqui, dividindo. Você viu que NR são constantes e PV são essas variáveis do gráfico que vocês estão vendo. O P está aqui no eixo vertical e o V está no eixo horizontal, são as variáveis. Então a temperatura ela está dependendo de P vezes V. Quanto maior for o produto PV, maior é a temperatura. Quanto menor for o produto, quer dizer, a multiplicação P por V, menor é a temperatura. Então, aqui no ponto C, eu tenho P, é esse aqui, ó, a pressão dele no ponto C é essa. E, a pressão, e o volume é esse aqui, ó. Não é assim? O ponto C, olha só, eu vou ligar ele com as suas coordenadas. Eu tenho, a pressão é 3P0 e o volume é 2V0. Eu não sei se você está vendo o cursor do meu mouse, mas deixa eu destacar aqui. A pressão é 3P0 e o volume é 2V0. Isso para o ponto V, para o ponto C. Aí o que a gente pode fazer então? A gente pode fazer assim, ó. Deixa eu colocar aqui o pincelzinho. Vamos fazer assim, ó. A pressão vezes o volume vai ser o quê? Vai ser 3P0 vezes 2V0. 2V0. Então a pressão vezes o volume é 3 vezes 2, 6, fica 6P0 vezes V0. Isso aqui é o produto PV para o ponto C. Então o produto PV para o ponto C é 6P0V0. Agora eu vou fazer isso para o ponto D. Eu vou até apagar aqui para colocar de azul. Vou colocar aqui de azul, ponto D. E vou fazer o produto PV desse ponto. Vamos lá, o P vezes V dele vai ser igual. Ó, o P do ponto D é esse daqui, ó, 2P0. E o V do ponto D é 3V0. Isso a gente vê fazendo a ligaçãozinha aí das coordenadas, né? Então, eu posso colocar aqui que o produto PV é, a pressão é 2P0 vezes o volume que é 3V0. Então o produto P vezes V vai ser 6P0V0. 6P0 vezes V0. Essa aqui é a indicação da temperatura. Não é o valor da temperatura, é uma indicação da temperatura. Para o ponto D. O produto PV do ponto D deu 6P0V0. O produto PV do ponto C deu 6P0V0 também. Então esses dois produtos são iguais. Então eu posso dizer que as duas temperaturas são iguais. Você viu que tranquilo? Então eu posso voltar aqui embaixo e dizer assim, ó, os pontos C e D estão à mesma temperatura? Sim, verdadeiro. Agora, o trabalho realizado pelo gás no processo BC é nulo. Vamos olhar o processo BC aqui, ó. BC é quando o gás sai daqui e vai para cá, ó. O processo BC, ele estava quando no ponto B o volume era V0 e no ponto C o volume é 2V0. O volume aumentou, dobrou de tamanho. Se dobrou o tamanho do volume, se aumentou o volume de alguma maneira, o trabalho não é zero, porque o trabalho depende desse volume, né, da variação desse volume. Então o trabalho não é nulo, ou seja, a letra C, aqui, o 3, né, aliás, aqui, ó, o trabalho realizado, vamos ler essa aqui. O trabalho realizado pelo gás no processo BC é nulo? Não, isso aqui é falso, né? O trabalho não é nulo. Agora o processo CD, vamos lá, ele é isobárico? Vamos olhar aqui o processo CD. Quando o gás sai de C e vai para D, a pressão dele era 3P0 e vai para 2P0. Puxa vida, a pressão diminuiu, né? Se a pressão diminuiu, quer dizer que o processo não é feito a pressão constante, ou seja, não é isobárico. Quando fala assim, ó, é isobárico, quer dizer que a pressão é constante. Então, tá falsa essa daqui também.
Vamos lá? Falsa. Então vamos ver as alternativas aqui. Ó, somente as alternativas 1 e 2 são verdadeiras? 1 e 2 são verdadeiras. Pronto, essa daqui. Matamos a charada. Vamos para a próxima questão. Aqui agora. 1 mol de um gás ideal monoatômico, então o gás é ideal. Você vê que tem 1 mol de gás apenas. O que faz o gás ser ideal, uma das necessidades que o gás tem para que seja ideal, é que tenha uma quantidade pequena de mol de moléculas. Então, se só tem 1 mol, é uma quantidade pequena de mol, né? E o gás é ideal. E ele é monoatômico, então ele é constituído de átomos de uma espécie só. Então ele vai do estado A ao estado C, como nós estamos vendo no gráfico. Deixa eu destacando aqui, vamos lá. Ele sai desse estado A e vai aqui para o estado C. Lógico que ele passa pelo caminho todinho aqui, né? Mas o que importa até aqui é ele dizendo que ele sai de um estado e vai para o outro. Com pressão, como mostrado na figura abaixo, então você vai vendo que tem pressão aí. A quantidade de calor que entra no sistema durante esse processo é de aproximadamente... Veja, ele quer que você calcule a quantidade de calor que... Para a gente calcular a quantidade de calor, um dos caminhos é usar aqui a equação da primeira lei da termodinâmica. Vamos colocar aqui, ó, calor é igual variação da energia interna mais trabalho. Tá. Então eu preciso ter o ΔU e preciso ter o W. O ΔU é a variação da energia interna e o W é o trabalho. O trabalho a gente calcula fácil, olhando aí no gráfico, você consegue calcular o trabalho, uma vez que você calcula aí a área do gráfico. Mas o ΔU precisa ter uma manipulação aí algébrica, né, de algumas equações, que eu quero mostrar para vocês aqui na resolução desse problema. Primeiro, vamos nos dedicar ao cálculo do trabalho. Primeiro, então, como que nós vamos calcular o trabalho? Nós vamos fazer assim, deixa eu apagar isso daqui, ó. Apagar aqui e vou fazer tudo de novo. O trabalho para ir de A, para levar o gás do estado A até o estado C, ele corresponde a essa área aqui, ó. Deixa eu destacar aqui para você ver. Os pontos aí eu trago a linha aqui para baixo, né? Então, essa área todinha aqui, ó, quer ver? Vamos lá. Agora eu vou fazer isso daqui, ó. Essa área todinha, eu não sei se vai dar certo de pintar isso aqui, mas ó, isso aqui tudinho, ó. Isso aqui tudinho é a área do gráfico. Então, se eu calcular essa área, eu calculo o trabalho. Como que eu vou calcular essa área? Eu olho para as medidas que nós temos aí. Eu posso destacar essa área em 3 partes. Eu posso destacar essa aqui, que é um triângulo, retângulo. Depois eu posso destacar esse retângulo aqui. E depois esse outro retângulo aqui, não dá a área toda. Então eu vou calcular primeiro essa parte, depois essa parte, depois essa parte. Tá bom? Então vamos passo a passo. Eu vou chamar isso aqui de 1, isso aqui de 2, isso aqui de 3. Tá bom? Então vamos lá. Vou calcular aqui, ó, trabalho 1. É esse triângulo retângulo. É base, a área do triângulo retângulo é base vezes a altura dividido por 2. A base é de 1 até 3. Vai ser 2, não é isso? A base é 2. 2 metros cúbicos, tá vendo? Tá anotado aqui, ó. 2 vezes a altura é de 1 até 2. Aí você vê que a pressão aqui, ó, ela tá medida em quilopascal, ou seja, esse quilo é 1000. Então, de 1 até 2 vai de 1000 até 2000. De 1000 até 2000 varia quanto aqui? Varia 1000, né? Então, a altura é 1000. Isso, base vezes a altura, dividido por 2. Então, vai dar o quê? Vai dar 1000. Pronto, 1000 joules. Essa primeira parte aqui nós já fizemos. Agora, vamos para a segunda. Como é um retângulo, é base vezes a altura. A altura é esse 1000. A base é de 1 a 3, ou seja, é 2, então é 1000, é base, que é 2 vezes 1000. Isso vai me dar o quê? Vai dar 2000 joules. O terceiro aqui, então essa parte aqui já foi, né? Agora vai a terceira. O trabalho 3 aí. Vai ser a base, que é de 3 até 4, dá 1,
vezes a altura. A altura é de 0 a 1, é 1000 também. Então vai ser 1000 aqui, ó. Olha que maravilha. Se eu quero calcular o trabalho, então, total, eu pego 1000 mais 2000 mais 1000, dá 4000. 4000 joules. Então eu calculei já esse trabalho aqui, ó, que nós temos na equação, né? Agora falta essa energia interna aqui, que eu quero mostrar para vocês como é que calcula. O gás é monoatômico, o gás é ideal, então vale essa expressão aqui, ó. Aquilo que eu falei para vocês no começo. P vezes V igual a N vezes R vezes T, não é? Eu tenho uma outra expressão também, uma outra equação, que fala da energia interna. A energia interna de um gás assim é 3 sobre 2 nRT. Eu posso calcular a energia interna fazendo isso daqui. Como eu quero calcular aqui no caso é a variação da energia interna, ó, o ΔU, eu preciso considerar que ΔU é uma energia interna final menos a energia interna inicial. Como o gás está indo do estado A para o estado C, a energia final eu vou chamar de UC, menos a energia inicial que é UA, tá bom? Mas como que eu vou usar essas três expressões aqui para a gente calcular o ΔU? Vai ser fácil. Eu vou pegar essa primeira aqui, ó, e vou isolar o T. Isolo o T, vai ficar P vezes V dividido por N vezes R. Esse T aqui, eu vou jogar ele aqui nesse lugar. Então vai ficar assim, ó, vem para cá. Vai ficar U igual a 3 sobre 2 vezes N vezes R vezes T. O T é quem? P vezes V dividido por N vezes R. NR aqui, ó, em cima e NR aqui embaixo eu posso cortar, ó. Aí vai ficar assim, ó, U é igual a 3 sobre 2 vezes P vezes V. Ah, rapaz, então eu achei uma expressão que dá para calcular a energia interna. Então se eu quero a energia interna em C e a energia interna em A para fazer a diferença e achar o ΔU, é só pegar assim, ó, ΔU é igual a energia interna em C, é 3 meios vezes o P em C vezes o V em C, menos a energia interna em A, é 3 meios de P vezes V do ponto A. Então é 3 sobre 2 vezes PA vezes VA. Eu posso agora manipular isso aqui, eu sei que 3 meios eu tenho nos dois lados, vai ficar assim, ó, 3 meios vezes PC vezes VC menos PA vezes VA. Olha que bacana. Isso aqui já dá para a gente resolver o problema. Essa expressão aqui, parece que é um pouco difícil decorar ela, mas não é tão difícil. Quando você quiser calcular a variação da energia interna, usando as pressões e os volumes, é só você pegar 3 sobre 2 vezes o produto PV de um ponto, no caso aqui é o ponto C, menos o produto PV do outro ponto, no caso é o A, né? O produto PV do ponto final menos o produto PV do ponto inicial. Você viu que bacana? ΔU é igual a 3 sobre 2 vezes PC. Vamos lá. Cadê, gente? O PC é a pressão no ponto C. É 1 kPa, né? Então é 1000. Então vamos lá. 1000 vezes VC. Esse aqui, né? Vezes VC. Quanto que é o VC lá? Vamos ver. É 4. Tá vendo aqui embaixo, ó? 4 metros cúbicos. Então, 4. Menos PA. É a pressão no ponto A, tá aqui, ó, 2000 ou 2 kPa. 2000 vezes VA, ó, VA. Quanto que é VA? VA é o volume do ponto A, é 1. Vamos colocar 1 aqui. 1 ou 1,0, tanto faz. Então, ΔU é igual a 3 sobre 2 vezes 4000 menos 2000. Não é assim? 2000 vezes 1 e 4 vezes 1000. Então vai ser ΔU igual a 3 sobre 2 vezes 4000 menos 2000 dá 2000. 2000 vezes 3 dá 6000, divide por 2 dá 3000. Então a variação da energia interna
é 3.000 joules, correto? Então se é 3.000 joules, a variação da energia interna, e aqui em cima nós calculamos o trabalho, 4.000 joules. Como que eu faço para resolver o problema? Vamos voltar aqui em cima. Olha aqui, nessa região todinha aqui que nós anotamos no começo. Deixa eu até apagar ela aqui e refazer novamente. Calor é igual a ΔU mais trabalho. Então o calor é igual a ΔU, que foi os 3.000 que nós achamos, mais o trabalho, que é 4.000. Aí o calor total vai ser 7.000 joules. Olha que bacana. Letra D. Esse exercício foi bom, hein? Vamos para o próximo, então? Vamos descer aqui. Então aqui diz o seguinte: para provocar a transformação gasosa ABC, então agora eu quero que você observe o gráfico. Eu tenho a transformação que vai de A até B e depois até C, ó. Tá vendo? Essa é a transformação que o gráfico está mostrando para nós. Representada no diagrama PV, ó, diagrama gráfico da pressão versus volume, em determinada massa constante de gás ideal, dos quais 300 joules transformam-se em energia interna do gás devido ao seu aquecimento nesse processo. Eu pulei uma parte aqui, ó. Em determinada massa constante de gás ideal, foi necessário fornecer-lhe 1.400 joules de energia em forma de calor. Então, o calor recebido foi de 1.400 joules. Olha que bacana. E desses 1.400, 300 foi convertido em energia interna. Então é o ΔU. Aumentou 300 joules na energia interna do gás. Aumentou, então quer dizer que é uma variação de energia interna. Então esses dados aqui nós obtivemos do enunciado e o restante é aqui do gráfico, né? Então ele diz assim, ó, considerando, lendo aqui embaixo, né? Considerando não ter havido perda de energia, o trabalho realizado pelas forças exercidas pelo gás no trecho AB dessa transformação foi D. Então ele quer que você avalie o trabalho nesse trecho aqui, ó, AB. Só de A até B. Para calcular esse trabalho, naturalmente a gente pegaria essa área aqui, ó. Essa área todinha, não é? Todinha aqui, ó. E calcularia ela, já era o trabalho. Mas essa figura que vocês estão vendo aqui não é uma figura muito fácil de calcular a área dela, porque tem essa curva aí, ó. Se fosse uma reta ligando A até B, daqui até aqui, ó, aí era um trapézio, não era? Formava um trapézio. Isso aqui tudo seria um trapézio. Mas não é, é uma curva. Essa curva aqui, ó, ela estragou tudo para nós aí. Ela dificultou a nossa vida. Então o que que a gente pode fazer? Nós podemos calcular o trabalho. Olha só a estratégia. Olha só a estratégia. A gente pode calcular o trabalho todinho. O que que é o trabalho todo? É o trabalho para fazer toda a transformação gasosa, ou seja, essa região todinha aqui, ó, toda essa região. Então, como é que calcula tudo isso aí? Vamos lá, resumindo. Divide essa área toda em duas partes. Divide ela nessa primeira parte aqui e nessa segunda parte. Se nós calcularmos o trabalho todo, quer dizer, o trabalho de toda essa área aqui, e tirar o trabalho desta parte aqui, vai sobrar qual? O dessa área aqui. Então vamos calcular primeiro o trabalho todo, usando o que nós temos. Olha só, calor é igual a ΔU mais trabalho. Então o trabalho vai ser igual a calor menos ΔU. Trabalho é igual a calor, é 1.400. ΔU 300. Então vai ficar assim, ó, trabalho é igual a quanto? É 1.100. 1.100 joules, né? Muito bem, esse é o trabalho total. Agora nós vamos calcular o trabalho dessa região aqui, ó, desse retângulo. Tudo certo? Deixa eu apagar isso aqui para não ficar tão feio, né? Olha só o que nós vamos fazer. Então nós vamos calcular o trabalho só dessa parte aqui, ó, dessa região. Muito bem, esse trabalho eu vou chamar ele de trabalho
AC, tá bom? Que é o trabalho dessa transformação. Trabalho AC, ele é igual a base, pega essa base aqui, que vai de 3 a 5, dá 2, né? 2 vezes 10 a menos 3, não pode esquecer disso. Então é 2 vezes 10 a menos 3, vezes a altura. Essa altura aqui, que vai de 0 até 3, dá 3. 3 vezes 10 a 5, olha aqui, 3 vezes 10 a 5. Então o trabalho de AC é base vezes altura, para calcular essa área aqui, não é isso? Então é 3 vezes 2, 6. 10 a menos 3 vezes 10 a quinta dá 10 a 2. Então fica 10 a 2 aqui. 10 a 2 é 100 vezes 6 dá 600. Então o trabalho AC é igual a 600 joules. Pronto. O trabalho que é para ir de A até B, essa parte aqui, ó, é essa área de baixo, não é? Essa área aqui. Então eu pego a área todinha, o trabalho todo, que é 1.100, e subtraio pelo trabalho AC, que é 600. Então eu vou pegar o trabalho AC, é igual a 1.100, que é o trabalho total, tiro o 600, que é essa parte do retângulo, vai ficar trabalho AC igual a 1.600, desculpa, 1.100 dividido subtraído por 600 dá 500. Não é isso? Então o trabalho é 500 joules, o trabalho para ir de A até C. Tranquilo? Vamos para o próximo aqui. Ó, o gráfico abaixo representa uma transformação sofrida por 4 mols de gás. Então é uma quantidade pequena, é um gás ideal. E ele é monoatômico ainda, olha que bacana. A respeito dessa transformação, assinale o que for correto. Aqui deu a constante dos gases ideais para nós e o gráfico está aqui. Você vê que ele está indo do estado A para o estado B, em linha reta. Essa é a transformação que o gás está sofrendo. O trabalho foi realizado sobre o gás. Quando o trabalho é realizado sobre o gás, quer dizer que comprime o gás. O volume dele diminui. O volume dele no estado A é 0,1 aqui, ó. E ele vai para o estado B, o volume vai para 0,5 vezes 10 a menos 2, né? Então aumentou o volume. Se aumentou o volume, o trabalho não é realizado sobre o gás, é realizado pelo gás. Então essa aqui é falsa. Essa é falsa. A transformação foi isobárica. A transformação isobárica é aquela que a pressão é mantida constante. Não é, né? Porque no ponto A a pressão é 3, no ponto B, que é o ponto final, a pressão é 1. 1 vezes 10 a sexta. Vou lembrar isso aqui, né? Então a pressão diminuiu. Se a pressão diminuiu, não é isobárico. A pressão não é constante, né? Então essa aqui é falsa também, ó. O trabalho realizado na transformação foi de 8 kJ. Vamos calcular o trabalho? Trabalho para ir de A até B vai ser a área dessa figura, ó. A área dessa figura formada aqui. Olha que bacana, formou um trapézio, não formou? Eu vou até colocar diferente aqui, ó. A figura formada é abaixo da reta, né? De A até B. Então, eu tenho um trapézio aqui. O trapézio eu tenho aqui no caso a base maior, a base menor e aqui é a altura. Você tomba o trapézio, vai dar isso aqui, ó. Vira o trapézio, você vai ver ele desse jeito aqui, ó. Dá uma viradinha nele. É isso que nós estamos vendo. A área do trapézio é base maior mais base menor vezes altura dividido por 2, não é assim? Então o trabalho aqui vai ser base maior, que é essa parte aqui, vai ser de 0 até 3. Então dá 3, né? Vezes 10 a sexta, não esquece disso. 3 vezes 10 a sexta, mais a base menor, que é esse pedacinho aqui, de 0 a 1, então é 1 vezes 10 a sexta, ou 10 a sexta. Vezes a altura, que é essa parte aqui, ó, que vai de 0,1 até 0,5, então dá 0,4. 0,4 vezes 10 a menos 2, hein? 0,4 vezes 10 a menos 2. Isso tudo dividido por 2. Então o trabalho que vai de A até B, se você fizer essa conta aqui, vai te dar quanto, gente? Eu não sei se eu fiz aqui. Deixa eu ver. Não fiz aqui não, poxa vida. Ah, eu acho que eu fiz. Não fiz não. Vamos fazer então. 3 com 1 dá 4, fica 4 vezes 10 a sexta. 4 vezes 10 a sexta. Vezes 0,4 vezes 10 a menos 2. Dividido por 2.
Então o trabalho para ir de A até B vai ser 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 0,4 dá 0,8. Vezes 10 elevado a 6 menos 2 dá 4. Vezes 10 elevado a 4. Então o trabalho para ir de A até B é o 0,8 vezes 10 a quarta dá 8.000. 8.000 joules. Uai, é 8 kJ, não é isso? Então o trabalho para ir de A até B é 8 kJ. Então essa aqui é verdadeira. Agora vamos ver essa outra. A temperatura do gás para a situação A vale aproximadamente 90 kelvins. Vamos ver como é que a temperatura pode ser calculada. O gás é monoatômico, a transformação, o gás é ideal, então vale essa equação. A pressão vezes volume é igual a N vezes R vezes T. Então se quer calcular a temperatura, isola o T, o NR vai para baixo dividindo e o PV vai para cima, né? Isso no ponto A, não é isso? No estado A. Então a temperatura para o estado A vai ser pressão A. Vamos pegar aqui, ó, pressão no ponto A é 3 vezes 10 a sexta. 3 vezes 10 a sexta, vezes o volume no ponto A, esse 0,1 aqui, ó, 0,1 vezes 10 a menos 2. 0,1 vezes 10 a menos 2. Dividido pelo número de mols, esse N minúsculo. Aqui ele falou que tem 4 mols, né? Então é 4. Vezes a constante universal. A constante é, olha ela aqui, ó. 8,31 joules por mol vezes Kelvin, tá tudo no SI. Então 8,31. 8,31. Então o trabalho é igual, essa aqui eu acho que eu fiz, cadê? Dá 90,25. 90,25 Kelvin. Então essa é a temperatura do gás no estado A. Vou até pôr aqui TA, ó. TA, pressão PA, volume é o VA, né? O N e o R são constantes, independe de qual estado nós estejamos falando. Então aqui na alternativa fala a temperatura do gás, nessa daqui, ó, a temperatura do gás para a situação A vale aproximadamente 90 Kelvin. É aproximadamente 90 Kelvin, né? 90,25. Então essa aqui é verdadeira também, ó. Então falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Que bacana. Se pedisse para somar as verdadeiras, pegaria 8 aqui, ó, mais 4 dá 12. A soma, a resposta seria 12, né? A soma das verdadeiras. Costuma sempre cair assim em Enem ou em vestibular, né? Então é isso. Espero que você tenha entendido. E um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu!